Vamos abrir a palavra do Senhor em Tiago. E eu convido a igreja para estarmos de pé. Tiago, capítulo 1, verso 17. Louvado seja o Senhor. Se você voltar do Apocalipse de trás para frente, você vai passar João, Pedro, antes de Hebreus, está o livro de Tiago, capítulo 1, verso 17. Diz a palavra do Senhor: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu quero ler mais uma vez a palavra do Senhor. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto, do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação nem mudança. Eu pedi a gentileza da igreja abrir na primeira página da Bíblia, e nós vamos ler o segundo versículo da Bíblia. Gênesis capítulo 1, verso 2. Aleluia. Eu quero dar boas-vindas ao precioso Espírito Santo nesta manhã. Quero dar boas-vindas ao precioso Espírito de Deus nessa manhã, nesse lugar. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Desculpa pedir você para abrir mais uma vez em mais um texto no Evangelho de João. E aí você vai para o Novo Testamento, João capítulo 14. Verso 16. Se você não tem uma Bíblia, traga para a igreja uma Bíblia de papel. Prazer folhear as folhas da palavra de Deus. João capítulo 14, verso 16. Disse Jesus: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber. Alguém diga comigo: o mundo não pode receber o Espírito Santo. Isso é muito importante, porque nós podemos receber o Espírito Santo. E ele não pode receber o Espírito Santo porque não o vê nem o conhece. Mas diga comigo assim: mas nós o conhecemos, porque ele habita conosco e estará em nós. É assim que diz o texto. Eu queria que antes de você sentasse, você conversasse com o Espírito Santo. E eu queria que você botasse a Bíblia no banco e nós adorássemos o Espírito Santo por algum momento. Eu queria que você falasse só com o Espírito Santo nessa manhã e desse graças a Ele. E adorasse a Ele por Ele morar dentro de você, por Ele estar com você nessa manhã, por Ele ser o dom perfeito de Deus. Espírito querido do Pai. Espírito que pairou sobre as águas, Espírito que transformou as rochas e o universo, Espírito Santo, Tu és bem-vindo nessa manhã, neste lugar. Precioso Espírito de Deus, nós Te honramos neste culto. Precioso Espírito de Deus, nós Te adoramos. Alguém adora o Espírito Santo comigo nessa manhã? Alguém ergue as mãos a Ele nessa manhã? Alguém diz para Ele: eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, eu Te peço, enche-me de Ti nessa manhã. Alguém pede perdão a Ele pelas vezes que o temos entristecido, pelas vezes que o temos ignorado, pelas vezes que temos deixado de nos encher dele. Precioso Espírito do Senhor, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo neste lugar, Tu és bem-vindo neste lugar. Alguém diga comigo: eu recebo o precioso Espírito Santo. Diga: eu me encho do precioso Espírito Santo. As duas mãos erguidas ao Senhor, um minutinho, por favor. Alguém receba o Espírito Santo neste lugar. Alguém invoca o Espírito Santo neste lugar.
Se alguém pode orar em línguas, pode dizer para ele: Choramará, sotese, quereto, choroborá. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo na minha língua, no meu coração, nos meus pensamentos. Tu és bem-vindo neste lugar. Precioso dom de Deus, precioso dom da igreja. Tu és bem-vindo neste lugar. Eu te honro neste lugar, eu te recebo neste lugar. Choroborepesito, carabachoterepe, sorobonar. Alguém adora o Espírito comigo um minutinho mais, por favor. Alguém diz: enche-me do Espírito, enche-me do Espírito, enche-me do Espírito. Enche-me de Ti, eu sou um vaso criado para ser cheio de Ti. Espírito, eu te recebo nesta manhã. Espírito, eu te recebo nesta manhã. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode sentar diante do Senhor. Eu queria que você não tirasse a atenção do Espírito Santo nessa manhã. Por favor, medite comigo nessas palavras, nessa manhã, de todas as coisas que Deus nos deu. A vida, que é um privilégio que muitas pessoas vão perder, porque depois de viver essa vida, eles não terão mais nada. A salvação em Cristo Jesus é a maior bênção que nós recebemos depois da vida. Mas preste atenção comigo, ninguém jamais teria condições de receber a Cristo se não fosse pelo Espírito Santo. Se você analisar bem, antes de recebermos Jesus, a gente precisa do ministério do Espírito Santo. Nenhum pecador pode dizer que Jesus é o Senhor, diz o apóstolo Paulo, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode reconhecer a divindade de Jesus, crer em Jesus como Filho de Deus, receber Jesus, levantar as mãos, se arrepender, confessar, se não for pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa que trabalha na igreja, desde o começo até o fim de todas as coisas. O Espírito Santo precisa ser mais honrado na igreja, reverenciado, reconhecido, buscado e adorado, porque Ele é Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquela pessoa que ficou para trás. Jesus veio na terra, desenvolveu o seu ministério através do próprio Espírito Santo. Jesus não fez absolutamente nada antes do Espírito descer sobre ele. Jesus passou 30 anos da sua vida esperando o Espírito Santo chegar. Uma vez alguém falou muito romanticamente numa pregação, mas erradamente, que quando Jesus era adolescente, talvez ele estivesse debaixo de uma árvore, e um passarinho caiu morto ali, e ele pegou aquele passarinho e deu vida. Não, ele não fez isso. Ele sempre se restringiu de fazer absolutamente qualquer coisa antes do Espírito Santo chegar. A pessoa que mais honrou o Espírito Santo na terra foi o Senhor Jesus. Sendo Filho de Deus, ele jamais deu uma palavra, pregou para ninguém, fez nenhum milagre antes de receber o Espírito Santo. Jesus teve um apreço tão grande pelo Espírito Santo. Jesus passou a sua vida se enchendo do Espírito Santo. E no batismo dele foi o momento em que ele recebeu a medida completa do Espírito. E deixa eu dizer algo para você. Às vezes você tenta jejuar e não consegue. Às vezes eu tento jejuar e às vezes não consigo. Porque para jejuar você precisa estar cheio do Espírito Santo. Para ler a Bíblia você precisa estar cheio do Espírito Santo. Para orar, você tenta orar e não consegue, porque para orar você precisa estar cheio do Espírito Santo. Não há nenhuma prática espiritual que Deus tenha expectativa de você ou eu fazer sem o Espírito Santo.
Tudo que a gente faz que dá trabalho, que é muito penoso para nós, é porque nós estamos fazendo sem o Espírito Santo. E nosso problema é só um, é não ter paciência para esperar ele chegar. Nós avançamos, nós queremos fazer, nós não esperamos por ele. O Espírito Santo de Deus merece ser esperado. O Espírito Santo de Deus é a pessoa mais gentil e mais poderosa do universo ao mesmo tempo. Mas ele merece ser esperado, desejado. As pessoas devem se conter antes do Espírito Santo chegar. Os apóstolos tiveram que ficar 10 dias orando em Jerusalém. Não houve nenhuma pregação. Não houve nenhuma solução. Pedro que não se segurava, tentou resolver a questão do apóstolo que faltava, porque Judas tinha morrido. E ele lá no capítulo 1 de Atos, antes do Espírito Santo chegar, Pedro não aguentou. Vamos resolver esse negócio de Matias hoje. O Espírito Santo nem tinha chegado ainda. Mas depois que o Espírito Santo chegou, a igreja nasceu. A igreja nasceu no dia de Pentecostes. A igreja nasceu no dia que o Espírito Santo chegou. O seu ministério vai nascer no dia que o Espírito Santo chegar na sua vida. A sua unção vai nascer no dia que o Espírito Santo chegar na sua vida. O seu poder vai nascer no dia que o Espírito Santo chegar na sua vida. A glória de Deus vai brilhar em você no dia que o precioso Espírito Santo de Deus chegar na sua vida. A sua vida de oração vai desembarcar no dia que o Espírito Santo chegar na sua vida. A sua vida de leitura da Bíblia vai correr no dia que o Espírito Santo chegar na sua vida. Os milagres vão acontecer através das suas mãos no dia que o Espírito de Deus chegar na sua vida. Os mortos serão ressuscitados por você no dia que o Espírito Santo chegar na sua vida. Deixe-me dizer para mim e para você, vale a pena esperar pela chegada do Espírito. Alguém fecha os olhos um minutinho, por favor. Estende as mãos um minutinho, por favor, em reverência ao Espírito de Deus. Por favor, ikato shamai petai mai labai to positei gabati penu payanama ko posapada baiolá. Quem deseja o Espírito nessa manhã? Quem deseja o Espírito comigo nessa manhã? Que paiotamata namayata lama gabato salaba sopotatanamana. Eu desejo o Espírito nessa manhã. Eu desejo o Espírito. Alguém, por favor, abre os lábios e diz para ele, eu te desejo nessa manhã. Alguém diz para ele, por favor, eu te espero nessa manhã. Alguém diz para ele, focaliza o meu olhar em ti nessa manhã. Alguém diz para ele, me ensina a te honrar. Me ensina a te honrar. Alguém, por favor, adora o Espírito Santo. Eu não vou colocar palavras na sua boca. Mas, por favor, a igreja, adora o Espírito Santo um minutinho, por favor. Deixa-nos ouvir o som da igreja. O som da igreja. O som da igreja adorando o Espírito Santo. O som da igreja adorando o Espírito Santo. Alguém adora o Espírito de Deus nessa manhã comigo, por favor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Olhe para mim. De todas as dádivas que Deus nos deu, a maior delas foi o Espírito Santo. A maior dádiva de Deus é a mais ignorada em nossa vida. A maior dádiva de Deus para nós é a mais ignorada em nossa vida. O maior presente de Deus para o ser humano, que o mundo não pode receber. Preste atenção, o mundo não pode receber o Espírito Santo, ele é tão grande, ele é tão poderoso, só a igreja, só os crentes podem receber o Espírito Santo e não buscam o Espírito Santo. Os únicos que podem receber o Espírito Santo o ignoram. Os únicos que podem ser cheios do Espírito Santo não esperam por ele. Os únicos que podem carregar o poder e a unção do Espírito Santo não o reconhecem, não conversam com ele. Se eu perguntar, quem aqui conversa com o Espírito Santo? Eu digo conversar com ele, querido Espírito Santo de Deus,
como você está hoje, o que você vai fazer hoje, o que você quer hoje, onde você quer que eu vá. Querido Espírito de Deus, bom dia. Querido Espírito Santo, vou deitar agora, vem deitar comigo. Querido Espírito Santo, vamos ali dar uma caminhada naquela paz. Querido Espírito Santo, vamos fazer essa viagem juntos. Quem aqui conversa com o precioso Espírito de Deus? Eu queria 6 cadeiras aqui na frente, possível? 3, 4 diáconos, colocar 6 cadeiras aqui na frente. Pode colocar 3 assim, os irmãos viradinhos para a igreja. Pode ficar sentado aqui, já. Uma viradinha assim. Queria 3 irmãs e 3 irmãos. Débora. Irmão Francisco, irmão Wellington. Vem cá, brother. Você fica ali em pé no meio deles, ensinando eles, que é Jesus ensinando a igreja, Jesus pregando para a igreja. Jesus nasceu no Natal, a igreja recebeu, quer dizer, o mundo recebeu Jesus sem saber quem ele era. Um homem simples, carpinteiro, fazia mesas, fazia cadeiras. Até 30 anos de idade, eles só conheciam ele como filho de José, o carpinteiro. Eles até ficaram confusos quando ele começou a fazer milagres, porque eles conheciam ele demais como carpinteiro. Agora as mãos dele fazem milagres? Não pode ser. Ele faz a mesa. Como é que ele está levantando mortos agora? Esse homem faz a cadeira. A gente sabe, eu já comprei cadeira da mão dele. Mas ele agora está ressuscitando mortos. Ensina eles aí. E Jesus está ensinando eles. Esse Jesus está meio devagar, tem que ensinar ele a ministrar. Põe a mão na cabeça deles, ministra sobre eles aí. Jesus está no meio deles. Você pode imaginar o amor que os discípulos pegaram com Jesus? 3 anos e meio andando com ele. E Jesus criou a igreja, Jesus com aqueles discípulos. Jesus andava com eles, Jesus ministrava neles, Jesus lavou os pés deles, Jesus curou a sogra de um deles, Jesus provavelmente curou vários parentes deles. Jesus, fica no meio aqui, os discípulos ficam em pé aí com Jesus, dá as mãos para ele, faz um círculo aí de oração, olha eles orando juntos. Jesus orava com eles, Jesus orava com eles e partia o pão com eles e Jesus caminhava com eles, e eles desenvolveram uma amizade, eles desenvolveram uma comunhão, e os discípulos tinham muita alegria de andar com Jesus. Mas um dia, solta as mãos, Jesus foi se afastando deles e dando tchau para eles. Eu tenho que voltar. E os discípulos ficaram entristecidos. E eles ficaram chorando, e Jesus foi subindo aos olhos deles, e ele foi voltando para o céu, e uma nuvem o encobriu, e eles ficaram com saudade do seu mestre, e eles ficaram sozinhos. Jesus ficou sozinho. O Espírito Santo estava no céu, junto do Pai, e Jesus voltou para o céu. Jesus, diz o Salmo 24, que as portas do céu se abriram, porque ele diz, levantai-vos, ó portas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Jesus voltando para o céu. E Jesus entra no céu, ele entra na presença do Pai. E no momento em que Jesus se assenta no trono ao redor, do lado do Pai, ele envia o Espírito Santo e ele diz, vai ficar com eles. Vai ficar no meio deles. Eles ficaram sozinhos, mas agora ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem consolar a igreja. E o Espírito Santo vem ensinar a igreja. E o Espírito Santo vem curar a igreja. E o Espírito Santo vem avivar a igreja. E presta atenção, o Pai está no trono e Jesus está ao lado dele, mas ele deixou o Espírito Santo para trás.
Ele deixou o Espírito Santo lá embaixo. O Pai está aqui em cima no trono, Jesus está aqui em cima no trono, mas lá embaixo ficou o Espírito Santo. Ele ficou lá embaixo, ele ficou entre os irmãos. Quem ficou entre os irmãos? Quem comunga com os irmãos? Quem ora com os irmãos? Quem faz o culto com os irmãos? Quem ensina eles? Ei, alguém recebe o Espírito Santo nesse lugar nessa manhã? Alguém dá boas-vindas do Espírito Santo nesse lugar nessa manhã? Pode voltar e ajuda as cadeiras para o lugar. Obrigado, uma salva de palmas para eles aí. Por favor, alguém adora o Espírito de Deus nessa manhã. Eu quero ler com você o 2º versículo do capítulo 1 de Gênesis. Eu quero que você preste atenção nas palavras que estão nesse versículo. Porque a palavra de Deus diz que a terra que Deus havia criado era sem forma e vazia. Antes do Espírito Santo chegar, as coisas são sem forma e são vazias. Não importa o quanto você tente preencher, com programas humanos, com o melhor que o ser humano pode oferecer, continua sem forma e vazio. A palavra também diz que havia trevas sobre a face do abismo. Presta atenção, as coisas não estão boas aqui. A terra era sem forma e vazia, não era essa beleza que nós vemos. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Por favor, vocês que estão aqui, olhem para mim nessa manhã. Preste atenção. Quando as coisas são sem forma e vazia, e a treva sobre a face do abismo, e há um silêncio total, porque nada se move, não há vida. Há um potencial, existe a possibilidade de aquilo se mover. Onde não há luz, onde não há forma, onde está vazio, se o Espírito Santo de Deus estiver por cima, se o Espírito Santo de Deus estiver pairando, a palavra que foi traduzida como pairando, é a palavra como uma galinha que está em cima dos ovos, chocando. O Espírito Santo não está em cima, simplesmente fazendo sombra. O Espírito Santo está em cima de algo chocando vida. Quando ele pairou sobre a terra sem forma e vazia, ele estava trazendo vida. Alguém pense no poder do Espírito Santo nessa manhã. Alguém pense na capacidade do Espírito Santo nessa manhã. Nós não podemos ter o Espírito Santo apenas como aquele que nos faz falar em línguas, como aquele que dá o dom de profecia, como aquele que fala na boca dos homens. Nós precisamos ter o Espírito Santo como aquele que formou as rochas, ele formou as montanhas. Presta atenção, olhe para mim. A palavra de Deus diz que Deus, o Pai, é o Criador de todas as coisas, e que no capítulo 1 de João fala que Jesus, sendo o Verbo, ele criou todas as coisas, e nada do que foi feito sem ele foi feito. Jesus é criador junto com o Pai, mas sabe qual foi a pessoa que foi lá e fez? Foi o Espírito Santo. A pessoa que foi lá e criou as rochas foi o Espírito Santo. A pessoa que deu a forma na água, que juntou as moléculas, 2 moléculas de hidrogênio e 1 de oxigênio, foi o Espírito Santo. A pessoa que formou a composição das estrelas foi o Espírito Santo. Eu quero que alguém consegue pensar comigo na grandeza do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Ele é essa pessoa silenciosa que está chocando vida, não só nesse planeta, mas em todas as galáxias. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando. Vocês não estão entendendo da grandeza que é o ministério do Espírito Santo. Nós ignoramos o Espírito Santo, nós o esquecemos, muitas vezes nós o entristecemos e o ferimos. Nós o extinguimos com a nossa incredulidade. No entanto, o Espírito Santo criou o nosso mundo.
Quando você vai para algumas férias no Grand Canyon, no Arizona, e você vê aqueles buracos incríveis, ou você vai para a Flórida e vê aquelas praias, ou você vai para alguma montanha, em qualquer lugar, quando você colocar os olhos nas coisas lindas que você vê, foi o Espírito Santo quem fez aquilo. O Pai é o Criador, mas quem executou aquelas coisas foi o Espírito Santo. A terra era sem forma e vazia, e quem estava sobre ela lá, pairando, não era o Pai e nem o Filho, era o Espírito Santo. Que deu forma às florestas foi o Espírito Santo. Quem criou o mundo ao nosso redor foi o Espírito Santo. Você não pode imaginar o nosso privilégio como igreja de nós termos recebido dentro de nós o Espírito Santo. Nós fomos criados como um vaso para conter o precioso Espírito de Deus. O ser humano não vai ter satisfação, a igreja não vai ter alegria enquanto não compreender o ministério do Espírito Santo no meio da igreja. A igreja não vai ser o que ela é suposto ser, enquanto ela não valorizar o Espírito que se move nela. Enquanto a igreja ignorar a comunhão do Espírito Santo, ela não vai ter poder, ela vai ser desanimada, ela vai ficar lidando. Você sabe por que nós temos que lidar tanto com demônios? Porque nós não lidamos o suficiente com o Espírito que é suposto encher a nossa vida. A igreja de Jesus não é suposta estar cheia de espírito, não é suposta estar lidando com espírito de medo, com espírito de rejeição, com espírito de pornografia, com espíritos de ataques de pânico, com espíritos de ansiedade. A igreja não é suposta estar lidando com esses espíritos, porque ela já tem um espírito que é suposto habitar nela. Mas é tão pouco a medida do Espírito Santo na igreja, que outros espíritos tomam lugar nos espaços vazios. É tão pouco o enchimento da igreja do Espírito Santo, que há lugar para outros espíritos. Você precisa compreender que o espírito humano é um espaço muito grande, um espaço que leva a vida inteira para encher. Alguém diz comigo: o espaço dentro do meu espírito leva a vida inteira para encher. O que Deus revelou à pastora quando ela estava orando é que Jesus passou 30 anos sendo cheio do Espírito Santo. Ele não foi cheio do Espírito Santo num segundo. Quando ele foi batizado, ele recebeu a última gota. Foi só isso. Você sabe por que ele conseguiu jejuar 40 dias e 40 noites? Porque ele estava com a medida completa do Espírito. Quando você está com a medida completa do Espírito, você lê o tanto de Bíblia que tem que ler, você ora o tanto que tem que orar, você jejua o tanto que precisa jejuar, você faz qualquer ministério que precisa fazer, porque a medida em você é plena, é completa. Você está cheio completamente do Espírito, e o poder do Espírito em você realiza a obra que Deus quer realizar através de um vaso seco, vazio e sem poder, que sou eu e você. Nós somos sem forma e vazios, até que o Espírito Santo nos encha. Nós precisamos dar valor ao Espírito que pairava sobre a face das águas, o Espírito que foi enviado para estar conosco, para nos encher, do qual nós recebemos a ordem em Efésios 5:18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Eu vou falar com os crentes que não bebem vinho, mas que trabalham demais. Esse é o vinho que você bebe. Eu vou falar com os crentes que não bebem vinho, mas bebem o vinho da família. Os filhos são mais importantes, a família é o mais... Esse é o vinho que você bebe. E o Espírito Santo? Eu vou falar com os crentes que não bebem, mas comem, e a comida é o vinho que você está... Vou falar com os crentes que não bebem vinho, o vinho vermelho da uva, mas estão bebendo o vinho das paixões e dos sentimentos e das ilusões, do trabalho, do dinheiro. E o Espírito Santo está na reserva. Nós temos bebido outros vinhos, nós temos deixado a nossa alma se empolgar com outras coisas que não é o precioso Espírito de Deus. Eu quero ler com você
2 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, na verdade. É incrível que tudo de precioso na igreja e na vida espiritual passa pelo Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9, é aquele versículo famoso, onde diz que as coisas que os olhos não viram, e que os ouvidos não ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aqui está a grande razão porque nós precisamos do Espírito Santo, porque as profundezas de Deus, as coisas preciosas de Deus, que um homem não pode sondar, eu vou explicar por que não passa no coração do homem. E quando Deus diz não passa no coração do homem, não passou nos olhos do homem, não passou nos ouvidos do homem, a gente ouve essa expressão, mas a gente não se entristece. Mas essa expressão está falando do nosso vazio, essa expressão está falando da nossa incapacidade, está falando da nossa vida sem forma e da nossa vida vazia, está falando de quão seco nós somos sem o Espírito de Deus. Nem as coisas profundas de Deus conseguem passar no nosso radar. O nosso radar dos ouvidos ou dos olhos é só para as coisas, é para o que vai comer amanhã, é para o trabalho que vai fazer, é para o nosso casamento, é para o nosso filho. O nosso radar é tão baixo, que os nossos olhos não conseguem perceber as coisas que o Espírito de Deus tem para nós, nem os nossos olhos veem, nem o nosso coração desejar. Isso fala da nossa morte, da nossa secura, da nossa fraqueza. Por isso que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus falou, eu sou a videira, vocês são as varas. Se as varas não estiverem ligadas na videira, o ramo seca, não tem vida nenhuma. Esse versículo fala da incapacidade da igreja, esse versículo fala da secura da igreja, do vazio da igreja. Você não consegue perceber as coisas de Deus, só que não consegue perceber e está feliz, não consegue perceber e está satisfeito, não consegue perceber e não sente o vazio no espírito, desejando pelas coisas que só o Espírito de Deus pode nos revelar. As coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não passou no coração humano. Você precisa se entristecer com esse versículo. Você precisa se chocar com esse versículo. Você precisa pensar que é isso que nós somos. Nosso coração nem percebe Deus. Nossos olhos nem conseguem ver. Nossos ouvidos não conseguem ouvir o som do céu. É mais fácil nós ouvirmos os sons da terra e até os do inferno. Quanta gente está captando os sons do inferno. Quanta gente está mais captando as mensagens de baixo do que as mensagens de cima. Quanta gente está mais vivendo os planos de baixo do que os planos de cima. Porque o coração do homem, os olhos do homem, os ouvidos do homem não captam as coisas do Espírito de Deus. Mas aí o verso 10 diz, mas Deus nolas revelou, pelo seu, a igreja diz comigo, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Se a igreja acordasse para essa frase, a igreja buscaria o Espírito Santo. Se a igreja acordasse para essa fase, ela deixaria de ser cega, ela deixaria de ser surda, ela deixaria de ter o coração vazio. Se a igreja acordasse que a única pessoa que abre os ouvidos da igreja é o Espírito, que abre os olhos da igreja é o Espírito, que consegue mostrar o coração da igreja, as profundezas de Deus é o Espírito, a igreja conversaria com o Espírito Santo, a igreja gastaria tempo com o Espírito Santo. Quando eu falo de oração, eu não estou falando de oração porque a oração é a oração que resolve, a oração não resolve nada. Eu falo da oração porque é na oração que você conversa com o Espírito Santo. A oração é nada mais do que comunhão com o Espírito Santo. Se você não tem vida de oração, você não sabe quem é o Espírito Santo. Você não gasta tempo com Ele, você não está sendo cheio dEle. Deixa eu fazer uma ilustração que vai ter que ser imaginária aqui, porque eu não tenho os galões que eu queria ter em cima de uma mesa aqui. Mas eu quero que você imagine um tambor daquele, sabe aqueles tambor de 3 rodas que a gente tem no Brasil, aquele tamborzão de... Imagina você, uma gota pingando dentro daquele tambor. Quanto tempo vai levar para encher aquele tambor? Essa é uma pequena ilustração do nosso espírito. Quando você busca Deus muito, uma gotinha do Espírito vai caindo dentro de nós. Eu te pergunto, quanto tempo de busca de Deus vai levar para aquele galão encher? Para aquele tambor encher? Deixa eu dizer por que a igreja é vazia do Espírito. Porque ela não espera o enchimento do Espírito.
porque ela não investe com perseverança anos e anos e anos buscando o Espírito. A igreja está mais preocupada em resolver um problema de casamento do que se encher do Espírito. A igreja está mais preocupada em resolver o problema das finanças que não está dando do que se encher do Espírito. A igreja na América está mais preocupada em comprar a segunda casa para poder pagar o aluguel, para poder viver mais folgado. Fala se não é verdade o que eu estou falando. Do que se encher do Espírito. A igreja está mais preocupada em construir aquele prédio que eu estou construindo lá em Valadares, e eu preciso pagar aquelas contas lá, do que se encher do Espírito. A minha oportunidade de melhorar financeiramente é essa que eu vim para a América. Fala para mim se a nossa agenda... Constrói todos os prédios que você quiser, compra todas as casas que você quiser e continua vazio do Espírito, sem poder, sem vida. Vive uma vida melhor. Vive uma vida financeiramente mais folgada e vazio do Espírito. Porque a agenda humana é só as coisas humanas. Jesus muito bem virou para Pedro e disse: Satanás, para trás de mim, porque você não cuida das coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. E Satanás conhece as coisas que são dos homens. É melhorar minha família, é melhorar minhas finanças. Eu preciso descansar porque eu já trabalho demais. O meu foco é viver uma vida um pouco de mais qualidade. O meu foco é preparar minha aposentadoria no Brasil, porque daqui a 20 anos eu vou morar lá, e eu quero ter minha fazenda. Eu só penso em viver na terra. Fala se não é verdade. Se esse esforço todo, esse cansaço todo, não é só para viver melhor aqui embaixo. Fala se não é verdade. Quem está realmente com os olhos do Espírito Santo e dizendo para ele: sentiu eu vou, sentiu eu não vou, sentiu eu morro. A igreja ignora o Espírito Santo. Porque para aquela gotinha cair naquele tambor, você tem que estar buscando o Espírito. Você tem que estar dando tempo para Ele. O meu espírito, o meu coração tem estado tão desesperado pela vinda do Espírito Santo, pela chegada do Espírito Santo na minha vida, que Ele diz para mim: você já está me buscando há vários anos, o que você não percebe é que eu estou te enchendo aos pouquinhos. O que você não percebe é que essas horas e horas e horas de oração eu estou te enchendo aos pouquinhos. Você reclama que às vezes você já orou tanto, já buscou tanto, e você não vê ainda, mas o Espírito está falando: não, você não está vendo, mas já está subindo devagarinho. Afinal de contas, você é um tambor. Afinal de contas, quando eu estou caindo sobre você, eu estou caindo como gotas de chuva. Não dá para encher em meia hora, isso vai levar um tempo para encher, mas eu estou enchendo você, eu estou enchendo você. E se você perseverar, e se você continuar aumentando a leitura da Bíblia, se você continuar aumentando o jejum, a consagração, vai aumentando a medida, e se você perseverar, ano após ano, a sua busca da minha presença, do meu Espírito é tão grande, que um dia você vai sentir a água chegando na borda e começando a derramar, porque leva tempo para encher um tambor. A igreja precisa valorizar o seu combustível. Quando você não está conseguindo orar, lhe falta o Espírito Santo. Quando você não está conseguindo ler a Bíblia, lhe falta o Espírito Santo. Quando você não está conseguindo jejuar, lhe falta o Espírito Santo. Como você acha que Jesus, um homem normal, conseguiu jejuar 40 dias? O Espírito desceu sobre ele. Nenhum homem normal faz essas coisas porque não tem condições de fazer. Eu me lembro que uma das coisas que eu sempre me cobrei foi conseguir fazer 3 dias de jejum. Uma vez quase morri porque consegui fazer 1 dia e meio. Tive que terminar o jejum com suco de melancia, porque não conseguia jejuar nem 48 horas. Me faltava o Espírito Santo. Mas chegou um momento em que o Espírito veio, e ele me pediu 40 dias de jejum, e naqueles 40 dias de jejum, 2 ou 3 vezes eu jejuei 3 dias só com água, sem problema. Eu jejuei os 3 dias sem dificuldade. O Espírito estava lá. Quem jejuou em mim foi o Espírito. Depois daquela fase eu tentei repetir o jejum, não consegui. Não é o homem que faz, não é o homem que aprende a fazer, é o Espírito que faz no homem. Alguém diz comigo: eu dependo do Espírito Santo.
Você precisa valorizar o Espírito que faz a obra de Jesus na terra. Você precisa valorizar que o maior dom que Deus nos deu foi o Espírito Santo. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem descendo do Pai das luzes, de quem não há mudança nem sombra de variação. A maior dádiva que o Pai nos deu foi nos enviar o dom do Espírito Santo. A igreja não teria sobrevivido uma semana na terra se o Espírito Santo não tivesse descido sobre ela. A igreja jamais teria condições de ter atravessado a perseguição do Império Romano, ou de que até mesmo dos próprios principais sacerdotes em Jerusalém, precisava nem o Império Romano, os próprios sacerdotes em Jerusalém teriam acabado com a igreja, mas quando João foi açoitado pelos sacerdotes, eles estavam cheios do Espírito Santo. E a palavra diz no livro de Atos que Pedro e João se sentiram felizes por terem sido açoitados pelo Evangelho. E a razão é porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Continuando em 2 Coríntios 9, diz que Deus nos revelou estas coisas pelo Espírito, porque o Espírito esquadrinha as profundezas de Deus. Se você quiser saber as profundezas de Deus, as coisas que Deus preparou para nós, quem conversa conosco sobre elas é o Espírito Santo. Quem revela elas para nós não é pastor. Quem revela elas para nós não é esposa, não é filho, é o Espírito Santo quem revela as coisas para nós. Agora, por favor, eu queria até que a igreja lesse comigo o versículo 11. Por quê? Se você está com a Bíblia aberta, eu quero que você veja o versículo 11 de 2 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler o 11 para chegar no 12, que o 12 é que é importante. O verso 11 diz: qual dos homens entende as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Quando se fala de qualquer coisa de Deus, a pessoa que nós dependemos, que compreende, que revela, é o Espírito Santo. Agora o versículo 12 diz assim, igreja: nós não temos recebido o Espírito do mundo, e quem dá graças por isso? Porque nós sabemos que o espírito que está no mundo é o espírito maligno, é o espírito impuro, é o espírito da mentira e o espírito da morte. E presta atenção, alguém aqui precisa... Esse é o nosso problema. Nós não recebemos o espírito da morte, nós não recebemos o espírito do medo, nós não recebemos o espírito que está no mundo. Qual é o espírito que está no mundo? O espírito da depressão, o espírito da tristeza, o espírito da morte. Qual é o espírito que está no mundo? O espírito da ansiedade, o espírito da inquietação, o espírito da desconfiança. Qual é? Alguém pensa comigo nesse momento, qual é o espírito que está operando nas pessoas no mundo hoje? Toda a vida, qual é o espírito? Quais são os espíritos? É a violência, é a morte, é a tristeza, alguém precisa olhar os espíritos que estão operando no mundo, e a palavra de Deus está dizendo, porque nós não recebemos o espírito que está no mundo. Alguém glorifica a Deus um momento, por favor. Diz: obrigado que eu não recebi o espírito que está no mundo. Eu não recebi, Deus não me deu, porque a palavra de Deus diz, porque Deus não nos deu espírito de medo, espírito de temor, Ele não nos deu esse espírito que está no mundo, medo da pandemia, medo da morte, medo de faltar comida, medo da vacina. Deus não nos deu, é o espírito que está operando lá. Alguém diz comigo? Alguém que celebra comigo o fato de que Deus não nos deu. Há um espírito operando no mundo e Deus não nos deu esse espírito. Porém o verso diz: mas sim o Espírito que provém de Deus. Isso é, nós não recebemos o Espírito que está no mundo, mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus. A igreja precisa meditar na profundidade dessas poucas palavras. Nós recebemos o Espírito que provém de Deus. A nossa história, a nossa glória, a nossa alegria, o nosso valor, o nosso significado é por causa do Espírito que opera em nós. O Espírito de Deus. Igreja, olha para mim. Quando eu venho aqui orar, eu não venho porque eu quero ser espiritual. Eu não venho porque eu quero ser melhorzinho que todo mundo. Eu venho primeiro por causa da minha desgraça. Gostou da palavra? Eu venho por causa da minha desgraça. Olha para mim mesmo. Choca mesmo. Eu venho orar porque eu sinto a minha desgraça. E se você não vai, é porque você não está sentindo. Eu venho orar porque eu sinto a minha carência. Eu venho orar
porque eu sinto a minha dependência. E você que não sente está morto, na mesma desgraça, na mesma carência, na mesma dependência, porque tira o Espírito Santo da sua vida. Eu quero saber o que sobra. Tira o Espírito Santo da tua vida, eu quero saber o que sobra. Eu não quero saber, na verdade. Eu venho orar, porque eu venho dizer para o Espírito Santo, você sabe, né? Eu só estou aqui por causa de você, eu só continuo aqui por causa de você. Aliás, você me trouxe aqui, você mesmo me arrastou para cá, porque você estava dentro de mim, movendo dentro de mim, dizendo, vai lá falar comigo. Incrível que eu não vou falar com ele, sem ele falar comigo, para eu ir falar com ele. Incrível que eu não consigo ir orar sem ele me chamar para ir orar. A única coisa que eu aprendi foi seguir o Espírito que está dentro de mim. É seguir a voz do Espírito, é obedecer o Espírito que está dentro de mim. Vocês estão me olhando sem graça hoje de manhã. Vocês estão me olhando muito sem graça hoje de manhã. Vocês não entendem a profundidade do que eu estou falando. Os crentes estão tão apáticos, porque não conhecem o Espírito Santo. O verso 12 diz, mas sim, o Espírito que provém de Deus. E o resto do versículo diz, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Nós não recebemos o Espírito que está no mundo, mas recebemos o Espírito de Deus para compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Sabe por que a igreja é pobre? Porque não conversa com o Espírito Santo. Sabe por que a igreja não tem poder? Porque não tem comunhão com o Espírito Santo suficiente. Sabe por que a igreja não vive uma vida de profundidade? Porque não conversa com aquele que foi enviado para nos mostrar as profundidades de Deus. Sabe por que a igreja não vê mais milagres, não vê mais mortos ressuscitando? Sabe por que a igreja fica lidando com incredulidade, crê um momento, não crê no outro? Pela falta do Espírito que foi enviado para nos fazer compreender as coisas que recebemos gratuitamente de Deus. Quando o Espírito Santo está movendo uma pessoa, ele faz ela saber as coisas que ela recebeu de Deus. Ele faz ela receber, ele faz ela tomar posse, ele dá consciência nela, ele dá fome nela, ele dá desejo nela, ele leva ela para a oração, ele leva... Alguém entende o que eu estou falando nessa manhã? Eu não tenho palavras para pregar nessa manhã. Eu não consigo explicar em palavras a importância do Espírito. Eu só sei de uma coisa, eu amo o Espírito Santo. Eu desejo o Espírito Santo. Eu não estou falando isso porque estou pregando. Eu desejo ele amanhã, quando todo mundo está em casa. É amanhã que eu estou desejando ele. É na terça-feira que eu provo para ele que eu o desejo. Quando eu entro sozinho num quarto e começo a chorar 1 hora, 2 horas, dizendo para ele, ou você vem ou eu morro, ou você vem ou eu não sou ninguém. Você sabe por que eu não cometi um grande erro até agora? Porque você não deixou. Você sabe por que eu não tropecei até agora? Porque você me guardou. Você sabe por que eu continuo sendo fiel até agora? Porque você não foi embora. Você não foi embora. Você não está compreendendo o que eu estou falando nessa manhã? Porque aqui Davi chega para Deus e diz assim, por favor, não retires de mim o teu precioso Espírito, não retires de mim, porque Davi sabe que se o Espírito sair, acabou. Cadê o homem segundo o coração de Deus? Já era. Cadê o adorador, escritor de salmos? Já era, o Espírito foi embora. Era Davi que era alguma coisa? Não, Davi não era nada, era o Espírito que estava movendo em Davi. Que se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como Davi. Porque se o Espírito de Deus se move em mim, eu oro como Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como... Mas se o Espírito de Deus não se move em mim, eu não estou conseguindo pregar nessa manhã. Eu não estou conseguindo pregar nessa manhã. Eu quero convidar a igreja para vir ao altar. Eu não tenho como parar essa mensagem. Mas eu quero convidar esta igreja para vir ao altar. Alguém, por favor, não conversa com ninguém ao vir para esse lugar.
A única razão que nós somos igrejas é por causa do Espírito Santo. A única razão que nós chamamos alguém de irmão é por causa do Espírito Santo. A única razão que eu venho aqui cantar, pregar, entregar o dízimo, que eu não consigo deixar de vir na igreja é por causa do Espírito Santo. Alguém adora o Espírito Santo neste altar? Se alguém é dependente do Espírito nessa manhã, se alguém sente a sua desgraça, a mesma que eu sinto, se alguém sente a sua miséria, ou se não sente, pede misericórdia, se não sente, pede misericórdia, diz para ele: nem sentindo a minha carência de ti eu estou, só para você saber a gravidade do meu estado. Quem é a igreja sem o Espírito Santo? Nada. Quem é a igreja de Jesus sem o precioso Espírito Santo? Absolutamente nada. Por outro lado, nós somos tudo. Por outro lado, nós somos tudo quando Ele se move em nós. Por outro lado, nós temos autoridade. Por outro lado, nós ressuscitamos os mortos. Por outro lado, nós curamos os enfermos. Por outro lado, nós expulsamos os demônios nas pessoas. Nós libertamos as pessoas porque o Senhor, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Alguém nesse lugar celebra a unção que está na sua vida. Alguém nesse lugar celebra o Espírito que está na sua vida. Alguém nesse lugar. Vou deixar você adorar. Vou deixar você falar com Ele. Se Ele é importante para você, eu vou deixar você falar. Por que é que eu faço o mesmo culto todo domingo? Por que é que eu canto as mesmas músicas todo domingo? Por que é que eu não desisto? Por que é que eu não paro? Por que eu prego a mesma mensagem todo domingo? Por que eu leio a mesma Bíblia toda semana? Por que eu oro ao mesmo Deus toda semana? Porque o Espírito Santo renova a minha oração. Ele renova a minha leitura da Bíblia, Ele renova a minha comunhão. O Espírito Santo é a minha alegria entre eu e Deus. O Espírito Santo é a alegria entre eu e Jesus. O Espírito Santo é a razão desse relacionamento. É o Espírito Santo que renova a minha adoração, Ele renova a minha oração, Ele me dá uma vida viva, 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 viva. Não é uma vida espiritual morta, não é uma vida espiritual sem graça. O Espírito de Deus se move em mim. Se Ele não está movendo, tem outro Espírito tomando lugar. E você tem que mandar esse Espírito embora. Todo espírito de morte, de depressão, de tristeza, de vazio, de vida sem graça, que muitos jovens aqui estão vivendo, adolescentes aqui estão vivendo, uma vida morta, porque você tem bebido, é do Facebook, você tem bebido, é do TikTok, você bebe a morte do diabo, você bebe os espíritos do diabo, você põe eles dentro de você, você não recebe a vida do Espírito de Deus. Se você recebesse a vida do Espírito de Deus, você estava cheio de vida, você não consegue nem levantar a mão na igreja, porque você está morto espiritualmente, é uma morte dentro de você. Eu denuncio essa morte hoje, eu denuncio toda morte espiritual que está nos jovens, das crianças da igreja, bebendo da mesa do diabo, comendo da mesa da morte. Você come da mesa da morte, você quer ter vida em você? Você tem que beber do Espírito de vida, você tem que beber do Espírito Santo, você tem que dizer para Ele: Tu és o Espírito que me foi dado, eu não recebi o Espírito do mundo, eu recebi, foi o Espírito de Deus. Vou deixar a igreja orar, vou deixar a igreja clamar pelo Espírito Santo nesse altar. Vou deixar você orar. Vou deixar você clamar pelo Espírito nessa manhã. Vou deixar você clamar pelo Espírito nessa manhã. Espírito, seja bem-vindo nesse lugar. Espírito, seja bem-vindo nesse lugar. Tu és o Espírito da igreja. Sem ti eu não sou pastor, sem ti eu não sou adorador, sem ti eu não sou pregador, sem ti eu não sou nada. Na verdade, tu és o pregador aqui, tu és o adorador aqui. Espírito de Deus, eu te adoro, eu te honro neste lugar. Alguém aproveita para ser cheio do Espírito Santo. Alguém aproveita Ele nessa manhã.
Você precisa mostrar o seu amor por Ele. Mostra. Se você não recebe, você não terá vida. Igreja que se preza é a igreja que tem o Espírito Santo. Crente que se preza é crente que tem o Espírito Santo. Crente que busca o Espírito Santo. Crente que se enche o Espírito Santo. Alguém recebe o Espírito Santo. Alguém busca o Espírito Santo. Alguém valoriza o Espírito Santo neste verão. Alguém chega para ele e diz: eu oro por causa de ti. Eu te busco, eu te desejo. Eu te busco, eu te desejo. Eu te invoco, tu és o meu tesouro. Tu és o dom perfeito do Pai que veio, do Pai das luzes. Eu te recebo nesse lugar. Eu entrego esse território ao teu domínio. Eu declaro o teu domínio nesse território. Enche as ovelhas desse lugar. Enche esta igreja do teu Espírito. Vem, Espírito. Vem sobre este lugar. 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 Vem sobre este lugar, vem sobre este lugar. Eu quero continuar falando com você que está nesse altar. Uma pessoa tão sensível como o Espírito Santo, nós precisamos ter mais cuidado com ele. Por que a igreja não recebe o Espírito Santo? Por causa da linguagem. Por causa da falta de perdão. Por que a igreja não recebe o Espírito Santo? Porque a igreja entristece o Espírito Santo. A preguiça de buscar a Deus. A idolatria com o trabalho e com o dinheiro. A idolatria com os filhos e com a família. Por que a igreja não ama o Espírito Santo? Porque ela não está acostumada a olhar para aquele que preenche a igreja. Jesus subiu, sentou-se ao trono do Pai, mas teve um que desceu para ficar no nosso meio. Mas ele é ignorado, ele é ignorado. Quando você ignora uma pessoa, ela se afasta. Quando você não conversa com uma pessoa que foi enviada para ficar junto com você, ela se afasta, ela se entristece. Sabe por que você não consegue ler a Bíblia? Lhe falta o Espírito Santo. Sabe por que você não consegue vencer a pornografia? Lhe falta o Espírito de Deus. Sabe por que você não consegue vencer a tristeza, o medo? Lhe falta o Espírito de Deus. Alguém nesse lugar, por favor, honra o Espírito Santo. Eu sou ninguém sem o Espírito Santo. Tudo que eu faço, toda unção na adoração, toda unção na pregação é do Espírito Santo. Eu não tenho nada. Se ele for embora, eu sou uma casca vazia. Se ele for embora, eu sou uma casca vazia. Eu não consigo nem acreditar. A igreja precisa honrar o Espírito Santo. Eu quero que você saia daqui para buscar o Espírito Santo. Eu queria que você colocasse um propósito em julho e agosto. O mês termina essa semana, começa um novo mês. Eu queria que você colocasse um propósito: perseguir o Espírito que Deus te enviou. Ir atrás daquele que Deus te deu. Eu vou parar a música. Olhe para mim um minutinho, por favor. Olhe para mim. Eu sei que os irmãos entenderam a mensagem, mas nós precisamos fazer algo. Parar de concordar com a mensagem simplesmente e sair daqui e não fazer nada. Você precisa entrar no teu quarto e pedir perdão por ignorar ele.
por não orar o suficiente, porque você não ora, porque tem que manter orando, porque por causa dele. Você está ignorando, você que não ora. E você diz assim, lá vem o pastor de novo, misericórdia. O que você está dizendo é, eu não estou nem aí para o Espírito Santo. Eu não sou nada na sua vida. Chega lá no céu, você não vai dar satisfação nenhuma para mim. Eu estou tentando te mostrar que você precisa do Espírito Santo. Mas você não acredita. Se você acreditasse, não importa o cansaço que você chegasse em casa, você ia dizer, eu morro, mas eu não posso ficar sem a tua presença. Mas você só quer saber de trabalhar. Você só quer saber de ganhar dinheiro. Você só quer saber de cuidar da família, de cuidar dos seus projetos. Você ignora o Espírito Santo. Na sua cabeça você pode viver sem Ele. Você não pode viver com o culto da igreja, você tem que viver com o Espírito Santo. Quando você abre a porta do carro que vai entrar, é Ele que entra com você. Quando você vai olhar o novo trabalho, o novo cliente, Ele foi com você. Você nem falou com Ele. Você nem perguntou para Ele que preço que eu devo dar para esse cliente. Você não conversa com Ele. Você não carrega Ele nos teus negócios. Quando a criança vai para aquela escola, quando o pai deixa ela na porta da escola e vai embora, quem entrou com a criança na escola? O Espírito Santo. Mas ela não conversa com o Espírito Santo, ela conversa com o celular, ela vai para o TikTok. Vocês crianças não sabem quem é o Espírito Santo. Vocês não buscam aquele que dá vida para vocês. Nós precisamos buscar o Espírito que nos revela as coisas. Eu não estou preocupado em nós termos, eu estou preocupado que você tenha o Espírito Santo. Se você não tem o Espírito Santo, você vai ficar vindo para mim dizendo, tira essa morte de mim. Eu tiro. Aí você vai vir de novo, tira esse demônio de mim também. Eu tiro. Mas você mesmo nunca vai buscar vida. O mesmo Espírito que eu tenho, é o que você tem. A única diferença é que eu exploro esse relacionamento e você ignora. A única diferença é essa. Deus, eu abençoo o teu povo nessa manhã. Deus, eu abençoo o teu povo nessa manhã. Deus, eu abençoo o teu povo nessa manhã. Eu abençoo assim, ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Aprende a ser cheio do Espírito Santo. Aprende a entrar no teu quarto de oração, não por causa dos teus pedidos, não por causa dos teus problemas, não por causa de tuas necessidades, mas por causa do Espírito. Fala para Ele, eu vim por causa de você. Eu vim por causa de você. Você que ficou para conversar comigo, eu vim por causa de você. Me enche agora, renova a minha vida de oração. Me ajuda a parar com essa reza, que eu repito todo dia a mesma reza, a mesma reza, a mesma reza. Me falta o Espírito na oração, você precisa chamar por Ele. Você precisa dizer para Ele, olha, eu preciso orar agora, vem me ajudar. Eu preciso ler a Bíblia agora, vem me ajudar. Eu queria jejuar, vem me ajudar, vem me ajudar. Eu não posso fazer isso sem Ti. Eu não posso fazer nenhum ministério sem Ti. Eu não posso nada sem Ti. O Pai ficou no trono, Jesus ao lado dele, mas tem um que desceu para estar conosco. Eu te abençoo nessa manhã, com a graça do Senhor Jesus, com o amor do Deus Pai e com a comunhão do Espírito Santo.